Fala pessoal, beleza? E aí? Como vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco sobre quando Jesus chamou os 12 apóstolos, tá? Para os ajudar em sua missão. Eu vou ler aqui no capítulo 12 de Lucas, versículo de 12 a 16. E vamos nessa, pessoal. Na verdade, eu vou ler aqui Lucas 6, 12 a 16. Eu vou ler um pouco antes que isso, vai estar escrito assim, tá? E aconteceu aqueles dias, subiu ao monte para orar, e passou a noite orando a Deus. E quando já era dia, chamou a si os discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também nomeou apóstolos, a saber, Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamou Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Tá? Então, eu fiz aqui algumas pesquisas, porque foram 12 apóstolos, exatamente. Eu vou dar uma lidinha rapidinho aqui. Então, a razão que Jesus chamou 12 apóstolos foi por causa das 12 tribos de Israel, tá? Os 12 filhos de Jacó, tá bom? E tá escrito aqui, no segundo ponto, para continuar sua missão após a partida. Jesus sabia que ele iria morrer, ressuscitaria e voltaria ao Pai, por isso. E ele preparou os 12 para serem os fundadores da igreja, os que espalhariam o evangelho pelo mundo. Então Jesus ele sabia que ia acontecer isso, tá? E por isso que ele fez, que chamou os 12 apóstolos. Tá? E também, quero voltar aqui um pouquinho no primeiro ponto que eu acho interessante. Por que Jesus escolheu 12 também, né? Ao escolher 12 apóstolos, Jesus estava mostrando que estava restaurando o povo de Deus, formando uma nova Israel espiritual. Tá? Antes Deus escolheu as 12 tribos, né? E fisicamente, filho de Jacó. Mas agora Jesus está fazendo isso para mostrar espiritualmente, tá? Para que a sua igreja seja formada novamente aqui na Terra. Interessante que Deus, ou Jesus Cristo, ele pegou pessoas sem formação, pessoas comuns, né, para usar como exemplo, que qualquer um pode ser um discípulo de Deus, tá bom? Aqui o ponto 3 está escrito aqui, para ensinar e viver exemplos do reino de Deus. Os 12 apóstolos eram ensinados diretamente por Jesus e viviam com ele todos os dias. Eles viviam os milagres, ouviram os ensinamentos e aprenderam com o próprio mestre. Tá? Depois ensinavam aos outros com autoridade, porque falavam o que viram. Diretamente de Jesus. Isso era um professor maravilhoso, um mestre, né? Ele ensinava diretamente, porque na época de Jacó era mais revelações, né? Que Jacó tinha para passar para os seus filhos. Mas com Jesus, os apóstolos tinham, né, a vantagem de trabalhar diretamente com Jesus Cristo, tá bom? E o ponto 4 aqui, eu vou voltar a falar por que Jesus escolheu pessoas comuns, tá bom? Os 12 apóstolos não eram ricos, poderosos, nem religiosos famosos. Eram pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples. Isso mostra que Deus não escolheu os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso nos ensina que qualquer pessoa pode ser usada por Deus, se estiver disposto a seguir.
Então, aquelas pessoas, eles tinham diretamente contato com Jesus Cristo e aprendiam e receberam autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos, tá bom? Mas as pessoas falam, pô, mas hoje como que eu posso ser um apóstolo, um discípulo de Deus, né? Como eu posso ser? Se eu não tenho autoridade, se eu não tenho um ensinamento direto, tá? Mas você pode ser se você estiver disposto a aprender, porque a Bíblia ali tem todos os ensinamentos, tá? Tudo que você deve saber desde o princípio até os dias de hoje. Tem muitas questões ali na Bíblia que você pode aplicar para os dias de hoje. E se você ler ali o Novo Testamento, né, que é mais fácil de entender, né, você vai saber os detalhes de como você tem que fazer para poder ser um dos seguidores de Jesus, tá bom? E basicamente, né, a gente sabe desde criança, vamos tirar agora um pouco a religião de lado, tá? Tirar um pouco a Bíblia, mas a gente sabe desde criança que mentir é errado, né? Que agredir os outros é errado, que falar palavras negativas contra o seu próximo, fofoca, matar, todo mundo sabe que isso é errado, né? Não tem nada a ver agora. A Bíblia também ensina isso, mas se a gente pelo menos começar seguindo o que a gente já sabe o que é o certo e o que é errado, já é um grande benefício. Você dá um passo muito na frente, tá? Aí quando você fizer tudo aquilo que você já sabe o que é o certo e o que é errado, aí você vai para a Bíblia e usa ali os ensinamentos de Jesus Cristo, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.